Meu amigo vascaíno, movimentação no CT Moacir Barbosa, jogadores lesionados, aprimorando a forma física nessa semana que é totalmente decisiva pro Vasco da Gama. Semana que vai ser marcada pela chegada do português Edmar Lopes, que vai ter a missão de renovar alguns contratos e trazer reforços para o Vasco da Gama. A gente vai falar muito aí sobre o mercado da bola, que está agitado, pegando fogo. O Vasco com algumas negociações aí em curso e com propostas na mesa aí por dois atletas. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você poder se inscrever. Venha fazer parte da nossa família vascaína. Mais da metade das pessoas que nos assistem periodicamente ainda não são inscritos no nosso canal. Meus amigos, movimentação no CT Moacir Barbosa. Finalmente, o departamento médico do Vasco da Gama vai ficar livre. O DVD e o jogador estrela, que muito vão contribuir com o Fernando Diniz para a sequência do ano, já fazem trabalho de transição, fortalecimento físico, para que esteja à disposição aí do Fernando Diniz no retorno. E os seguinte, ambos devem ser relacionados para o jogo aí contra a equipe do Botafogo. Perfeito? Bom, pessoal, essa semana que marca aí a chegada do homem forte de futebol, o Edmar Lopes. Muita expectativa cercada por detrás aí do português. Ainda ontem a gente teve ciência que o Edmar Lopes estava no radar aí de dois grandes de Portugal, do Sporting e também do Benfica. O Vasco da Gama foi mais rápido, se antecipou, trouxe e aquilo. Ele vai ter algumas missões aí. E a gente vai aproveitar e passar a atualização de renovação de contrato de determinados jogadores. A situação do Jair e do Paulinho continuam na mesma. Deram estagnadas, congelou, certo? E não foi para frente. O Jair nem aceitou a proposta do Vasco da Gama. O empresário do Paulinho já está com a proposta há 9 dias já e não deu retorno positivo ao Vasco da Gama. Paralelamente a isso, né, as conversas avançaram com o Léo Jardim para que a gente possa ter o Léo Jardim no nosso plantel até 2030. Uma negociação que parecia muito, mas muito complexa, difícil, né? O Vasco aparentemente está chegando aí a um denominador comum com um atleta após reconhecer a dívida de 1.200.000 e parcelar em 5 vezes. O seguinte, a gente também fala aqui da situação do Felipe Coutinho, que está muito bem encaminhada aí, o Felipe Coutinho assinando com o Vasco da Gama. Isso pode acontecer já essa semana, um contrato de 2 anos com o Gigante da Colina. Felipe Coutinho, que vai ser o agente aí do marketing do Vasco aí no próximo ano, com a chegada da 777. Bom,
Falamos aqui sobre 2 jogadores ontem, e isso está confirmadíssimo, que estão com propostas em mãos, tá? Que é o caso do Bravo Rayan, chegou uma proposta aí da Fiorentina pelo jogador, da Fiorentina da Itália. O Vasco segurou, não vai vender o Rayan, o Vasco não aceitou a proposta, o Vasco recusou, o Vasco entende que tem o Mundial Sub-20, não vai vender o Rayan por menos de 15 milhões de euros, tá? O Vasco pedindo uma grana ali muito forte para poder liberar o Rayan. O Rayan, se for por qualquer proposta, não sai. O Vasco está batendo o pé e pedindo pelo menos de 15 a 20 milhões de euros pelo Rayan. Bom, assim como a situação aí envolvendo o atleta Piton. O Piton tem uma proposta aí para deixar o Vasco, uma proposta de 10 milhões de euros, é irrecusável. O Vasco não vai segurar, tá? Mas a gente tem notícia boa. O Leandrinho está retornando nos próximos dias ao Vasco da Gama, lateral esquerdo que foi emprestado ao Al-Shabaab, perfeito? Então, o Leandrinho retornando ao Vasco da Gama, o Al-Shabaab, com problemas econômicos, não vai exercer a compra de 6 milhões de dólares. Falando aqui sobre a situação de reforço, informação agora da parte da manhã, o jogador Sérgio Pena confirmou o interesse do Vasco e quer vestir a camisa Cruz Maltina. O jogador peruano que está lá no PAOK, né? O Fernando Diniz, por diversas vezes, falou sobre a possibilidade aí de trazer um volante aqui para o Vasco da Gama. Então, Sérgio Pena pode ser anunciado essa semana aí como novo reforço do Gigante da Colina. Além do atleta peruano, o Vasco da Gama tem 4 negociações em curso, né? O Vasco sendo muito ajudado aí pelo Juliano Bertolucci, né? Empresário também do Fernando Diniz, a pedido aí do Fernando Diniz, o Vasco está trazendo o Brenner, né? O jogador lá da Udinese, da Itália, um jogador veloz, rápido, jogador que chegaria aqui por empréstimo nos Gigantes da Colina. Lembrando que a Udinese tem um interesse aí de negociá-lo, porque o jogador não fez um bom ano, jogou muito pouco lá na cidade de Udine. Outro jogador do Bertolucci, que o Vasco negocia, é o Elinho, certo? E essa negociação aí do Elinho, essa negociação, melhor dizendo, é impressionante, porque o Toluca quer de qualquer jeito o retorno do Jean David, tá? Que é o retorno do Jean David, e pode ter uma troca aí nesse sentido. O Vasco também muito, mas muito próximo de anunciar o Lescano, jogador argentino, do Argentino Júnior, que também está aí numa troca com o Juan Esforza. O Lescano pode desembarcar aqui no Rio de Janeiro, juntamente com o nosso bravo português. Além disso, né, o Vasco da Gama aí encaminhado para o Vitor Sá. O Vitor Sá que deve, inclusive, ser o primeiro reforço do Vasco da Gama. As coisas lá evoluíram, estão praticamente sacramentadas entre o Krasnodar, o Vitor Sá e o Vasco da Gama. Então, o Vasco aí vai ter uma semana para sacramentar algumas renovações de contratos de chegada de atleta.
o nosso senhor, né, ele falou que os reforços começarão a chegar no dia 21 e a gente fica aqui no aguardo. Agradeço aí pela sua atenção, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!